Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Eu me chamo Leonardo Barbosa e neste vídeo eu vou te apresentar e vou te explicar o que são aqueles títulos privados, aqueles títulos que são emitidos pelos bancos. Aqueles títulos eles é especificamente ou muito bom para quem está iniciando no mercado, para aquele investidor que ele é conservador ou para aquele investidor que está buscando fazer uma reserva de emergência ou investir para o seu futuro, para a sua aposentadoria, para daqui 20, 30 anos ele ter aquele recurso e ao longo do tempo ele ganhe também com o seu dinheiro. Mas antes de continuar esse vídeo, deixe um like nesse vídeo se esse vídeo agregar valor para você e se for bem claro para você. Se você não gostar, deixa o dislike também, não tem problema. Eu vou entender e vou buscar melhorar cada vez mais. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal e compartilhe com seus amigos que estão buscando investir e que não entendem sobre renda fixa. Então, sem enrolação, bora começar. O que é esse tanto de sigla aí, Léo? CDB, CDI, IPCA, Selic, eu vou te explicar aqui detalhadamente cada um deles passo a passo. Então, o que é CDB? O CDB é um certificado de depósito bancário. Esse título é emitido pelo banco. Mas para quê? Qual a finalidade? O banco ele vai emitir um título chamado CDB e vai entregar para você, investidor. Aí você vai investir nesse título. O dinheiro investido, você já vai saber ali na hora que você investiu quanto você vai receber lá no final do vencimento. Todos os títulos têm uma data de vencimento. Então, com esse dinheiro que o banco pegou de você emprestado, ele vai te pagar um percentual lá, vai de acordo com o tipo de título que eu vou te explicar, e o banco pode fazer o que quiser com esse dinheiro, de acordo com os regulamentos dele. E aí nesse processo o banco vai te pagar um percentual e o dinheiro que ele pegou ele vai trabalhar com ele. Esse dinheiro o banco vai emprestar para outras pessoas ou PJs, que são empresas, com valor muito mais alto, e aí lá no vencimento ele vai te entregar o seu dinheiro com os juros na sua mão, belezinha. E é tudo segurado. Vou te explicar aqui. Esses tipos de títulos, eles têm dois tipos. Tem o título pré-fixado e o pós-fixado. O que é o pré-fixado? O título pré-fixado você já vai saber dele na hora que você está aplicando o seu dinheiro. Então quando você for lá na sua corretora, você vai estar vendo lá seu título. CDB pré-fixado para 2025, por exemplo. Ele vai te pagar 12% ao ano. Então, esse percentual não vai variar, porque ali na aplicação você já sabe quanto você vai receber. Como você está vendo aqui na imagem que eu tirei um print lá na corretora XP, que vai estar desse modelo aqui. Por exemplo, o título pós-fixado, ele vai acompanhar a variação de um indexador. Por exemplo, o CDI. Você vai estar lá no título, como eu vou tirar aqui o print também lá da XP, um CDB 100% do CDI que vai render. Então ele vai variar de acordo com a taxa CDI. Aí você me pergunta o que é CDI? CDI, a sigla dele significa Certificado de Depósito Interbancário. Quer dizer que um banco ele vai emprestar o dinheiro para outro, vai fazer um sistema interbancário entre eles. Porque todos os bancos, no final do dia, eles têm que fechar positivamente e ter aquele equilíbrio para que não feche, não foda com o sistema financeiro. Então, para isso que eles emprestam. Então, quando um banco empresta um dinheiro para o outro, ele também vai emitir um CDI, que é um Certificado de Depósito Interbancário, em que ele emprestou e ele vai ter que pagar os juros até o pagamento. Então, ali tem uma taxa. O CDI ele costuma acompanhar a variação da taxa Selic. Por quê? Se a taxa Selic subir, o CDI vai subir junto. Se a Selic cair, a taxa CDI também vai cair junto. Por exemplo, a Selic está 9,25 até o momento. Então o CDI vai estar esse percentual que está aqui na tela também. Se essa Selic subir, ele vai subir junto e se cair também cai junto. E aí eu estou te falando assim que o CDI acompanha a Selic. Mas o que é a Selic? A Selic é uma taxa de referência para todo o sistema financeiro. Atualmente a Selic está em 9,25% ao ano. A Selic é como se fosse a tabela FIPE do mercado financeiro. Quando você vai pesquisar um carro, você vai lá no Google, pesquisa lá, tabela FIPE. Aí lá você vai ter uma base de quanto está custando um carro, uma moto, um automóvel. No banco, nas instituições financeiras, a gente tem como referência a taxa Selic, porque é ela que vai ter uma base de quanto que vai ser o empréstimo, quanto vai cobrar de taxa de juros de um investimento e tudo mais. Então ela tem essa referência. E o que é ela? A Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. A taxa Selic ela é muito usada pelo Banco Central para segurar a inflação, que é a sigla IPCA. E aí você vem me perguntar o que é IPCA. IPCA é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Esse índice ele é medido mensalmente pelo IBGE. O IBGE vai lá e mede lá no mercado, lá dizendo assim no modo simples, quanto que está custando o preço, se subiu, se caiu, se está muito alto e tudo mais. Com isso, o Banco Central ele tem uma média de quanto está. Então vou colocar uma imagem aqui falando sobre o efeito da mudança da Selic. Quando o Banco Central altera a meta para a taxa Selic, a rentabilidade dos títulos indexados a ele também se altera. E com isso, o custo de captação dos bancos muda. Uma redução da taxa Selic pode, por exemplo, diminuir o custo
de captação dos bancos, que tendem a emprestar com juros menores. Por exemplo, como é que funciona na prática todo esse sistema aí de inflação? Quando a taxa de juros sobe, os juros cobrados nos financiamentos, empréstimos e cartões de crédito ficam mais altos. Isso desestimula o consumo e favorece a queda da inflação. Então quer dizer que quando o Banco Central eles fazem a reunião e tendem a subir a taxa Selic, isso quer que o consumo da população baixe e os preços também vão baixar com isso. E daí você vai me perguntar quem é que estimula a taxa Selic, Léo? Lá no Banco Central tem um comitê chamado Copom, que é o Comitê de Política Monetária. A cada 45 dias, esse comitê lá dentro do Banco Central, eles fazem reunião junto com essa métrica que o IBGE faz para ver se eles vão subir ou se eles vão descer a taxa Selic para controlar o sistema financeiro ali, que, por exemplo, é a inflação. Atualmente, nós estamos passando por uma situação que a inflação está alta em todos os países, tanto no Brasil, Estados Unidos, entre outros. Por quê? Na época que teve essa pandemia aí, as taxas de juros estavam baixas, aí teve muito consumo da população, muito dinheiro jogado na população. Isso fez com que, no passado, o povo gastasse mais em construção, comida e tudo mais. Isso fez o preço inflar, ficou caro, né? Muita gente consumindo. E aí agora nós estamos vendo o resultado disso, que é a inflação muito alta em todos os países. E agora os bancos estão aumentando a taxa, subiu muito. Hoje no Brasil está lá em cima, nos Estados Unidos estão fazendo uma reunião para estar aumentando isso até em março, e que é para baixar a inflação. E tem um título muito popular que é o Tesouro Selic, que é muito conhecido, que é um título público, mas isso aí vai ficar para um outro vídeo que eu vou te explicar melhor. E nesses títulos privados nós temos também o LCI e o LCA. O que são essas siglas? LCI, que é a letra de crédito imobiliária. Isso quer dizer que um banco ele emite uma letra de crédito imobiliária para especificamente no setor imobiliário. Esses títulos eles são isentos de imposto de renda. Mas por que, Léo? Porque assim, quando um banco emite um LCI, ele vai estar pegando dinheiro emprestado dos investidores, das pessoas, para estar emprestando ou investindo no setor imobiliário. Isso o governo olha para ele assim e fala assim, você está ajudando a gente, então a gente vai te ajudar também, não cobrando imposto sobre esse tipo de título. Mas assim, quando uma instituição emite um LCI, ele tem que pegar esse dinheiro e ser específico para o setor imobiliário. Diferente de um CDB, que quando um banco emite e pega o dinheiro do investidor, ele pode fazer o que quiser com aquele dinheiro do CDB. Então, imobiliário é imobiliário, CDB pode fazer o que quiser. Como você pode ver na imagem do setor imobiliário. Quando é LCA, que é letra de crédito do agronegócio, o banco ele vai ter que investir no agronegócio. Esse título também ele é isento de imposto de renda, você não paga. Todos esses títulos aqui privados que eu te falei até agora, eles têm fundo garantidor de crédito, que é o FGC. Esse FGC é como se fosse um seguro de carro, porque ele já vem coberto ali. É uma instituição sem fins lucrativos que busca assegurar o investidor na hora do seu investimento. Esse fundo, ele garante até 250 mil por investimento. Então eu fui lá no aplicativo dele e baixei o aplicativo do FGC. Lá tinha duas instituições que quebraram, mas funciona assim bem tranquilo. Quando uma instituição quebra, você tem garantido lá na sua conta, se você tiver investido até 250 mil, esse dinheiro de volta. Então, tanto CDB quanto LCI e LCA, você tem essa cobertura e esse seguro sobre o seu investimento ali dentro. Então é muito seguro. E lembrando, sobre imposto de renda que eu acabei de comentar um pouco passado aqui, vou deixar uma tabela aqui que funciona assim. Se você é investidor, vai depender de duas coisas. Qual que é mais viável, CDB ou LCI? O CDB ele é mais viável para quem vai investir mais de 2 anos, porque a alíquota cobrada sobre imposto ele vai cobrar 15% sobre o lucro que você tiver naquele investimento. Então, se você investiu 10 mil, ele não vai cobrar em cima dos 10, ele vai cobrar em cima dos lucros que você tiver em cima desse investimento, que vai ser de 15%. Se for abaixo de 2 anos que você vai investir e vai retirar esse dinheiro, é mais viável você estar investindo em LCI, porque ali você vai estar isento de imposto de renda. Lembrando também que a liquidez, o LCI ele tem menos liquidez que o CDB. Então, se você for resgatar e vender esse título, o LCI vai demorar um tempinho para você estar vendendo. Já o CDI, como tem mais movimentação, mais gente investindo nele, você tem uma liquidez diária que você pode vender e já resgatar esse dinheiro. E aí, pulando desse tipo de título privado, nós temos outros títulos, como o CRI e o CRA e as debêntures. Esses títulos eles não têm cobertura do FGC, mas esses títulos que eu acabei de falar agora para você do CRI, CRA e debêntures, eles são títulos emitidos por empresas, diferente dos outros passados, que é o CDB, LCI e LCA, que são emitidos por bancos. Então, vou te explicar aqui o que é o CRI e o CRA. O CRI é um tipo de investimento também que é do setor imobiliário e o CRA é do agronegócio. Eles são emitidos por empresas para que empresas peguem o seu dinheiro emprestado e vão pagar ali sobre aquele título até lá no vencimento. Às vezes você pode ter uma melhor rentabilidade que ele vai te oferecer
só que é mais risco porque você não tem cobertura do FGC. Eles também são isentos de imposto de renda, porque você vai estar investindo naquele setor imobiliário ou do agronegócio. E as debêntures são títulos emitidos pela dívida de uma empresa que é para captar recursos. Essas debêntures, você tem que pagar imposto de renda dependendo do período que você vai ter investido ali dentro, e ele não tem a cobertura do FGC. E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixe um like. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. E se esse vídeo agregou conhecimento para você, compartilhe com seus amigos que ainda não têm esse conhecimento. Muito obrigado pela atenção, até a próxima. Esse é só o começo. Valeu!